Texto de hoje nós vamos meditar é Romanos 2, versículo 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Romanos 2, 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Talvez você já viu aquele tipo de pai e de mãe que o filho apronta tudo, faz tudo errado. Mas a culpa, a responsabilidade é sempre do filho dos outros. Se tem em algum ambiente, as crianças estão fazendo bagunça, não é o meu filho, é o filho dos outros. Nós temos a tendência de sermos injustos desta maneira, de sermos parciais. Daquilo que é nosso, a gente tratar de modo diferente e não aplicar a mesma justiça àqueles que são próximos a nós em relação àqueles que são distantes. Nós temos a tendência de fazermos acepção de pessoas. Todavia, Deus não age assim. Nessa carta de Paulo aos Romanos, ele vem dizendo no primeiro capítulo, no capítulo 2, que toda a humanidade é culpada diante de Deus. Mais adiante ele vai dizer que todos pecaram. Então, Paulo diz aqui que não há distinção que nos isente de qualquer responsabilidade diante de Deus. Não há qualquer distinção que podemos usar para argumentar contra a morte eterna, contra a separação eterna diante do Senhor. Paulo aqui ele está tentando convencer os judeus de que Deus não vai ignorar o pecado do povo de Israel por causa que eles pertencem a esta nação. Nós bem sabemos que Deus havia escolhido Israel para ser o seu povo, ser propriedade particular dele. Todavia, Deus não iria tratar Israel de modo diferente, porque Israel também pecava. Porque havia no meio do povo pecadores. E os judeus se consideravam, então, um povo santo, um povo com direitos e privilégios diante do Senhor. Mesmo eles sendo um povo ingrato, um povo rebelde, um povo injusto, eles reivindicavam algo de Deus, uma preferência da parte de Deus, que Deus tratasse eles de modo diferente, mesmo sendo pecadores. A escolha de Deus a essa nação, o cuidado que Deus tinha com Israel, não tornava eles imunes ao critério de julgamento que Deus iria aplicar a todos os homens, e Ele aplica a todos os homens de modo indiscriminado. Porque Deus, ele se retém aos fatos, às ações, e não importa quem fez, quem é o autor da ação. Dessa maneira, todos, de todas as nações, devem ser lembrados que o julgamento de Deus será de acordo com o seu caráter real. Ele irá julgar a todos. Os gentios, os que não eram judeus, alegavam que eles eram ignorantes. Essa era a sua defesa. Nós não conhecemos a lei. Mas Paulo aqui ele remove também essa tentativa de subterfúgio, de fugir desse argumento. Não serve. Os judeus se gloriavam na honra de serem os portadores da lei, de conhecerem a lei. Mas Paulo remove também essa vanglória, essa falsa glória que eles tinham. Porque toda raça humana tem débito com Deus por causa do pecado. Embora a humanidade estivesse sido dividida em duas classes, os judeus, povo escolhido do Senhor, mas também os gentios, o resto do mundo, todos receberiam o mesmo tratamento de Deus quanto à sua justiça, quanto ao seu juízo. Ao longo da história, ele sempre demonstrou o seu julgamento, tanto contra ímpios, contra nações ímpias, Egito, Babilônia, Assíria, mas também sempre demonstrava o seu julgamento
contra Israel, contra Judá. Todavia, quando Paulo fala aqui que Deus não tem parcialidade, ele também coloca não só a questão do julgamento, da condenação, mas também da aceitação de Deus. Deus não iria aceitar Israel só porque era Israel, só porque alguém era judeu, que Deus automaticamente iria aceitá-lo para si. Não funciona assim. A aceitação de Deus também é sem distinção. Porque há duas questões que nós devemos pensar. Primeiro, que Deus elege, chama para si, sem ter nada em nossa natureza que seja de aprovação a Deus. Porque tanto judeu como gentil não tem nada para apresentar diante de Deus para que Deus aceite. Uma segunda questão, quando Ele nos regenera e derrama sobre nós o seu Espírito, Ele nos transforma segundo a imagem de seu Filho Jesus. Então, Ele nos aceita, porque Ele reconhece em nós a figura de Cristo. Isso independe se eu sou judeu ou gentil. Independe de eu sou brasileiro ou se eu sou africano. Deus escolheu para si, não por causa de raça ou nação, mas pelo seu livre amor. Então Paulo está dizendo justamente isso nesse texto. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não leva em consideração nada em nós, tanto para condenação quanto para aceitação. Tudo é pela vontade dele. Na verdade, todos nós merecíamos a condenação, mas pelo seu amor, ele escolhe alguns para a sua aceitação. Que em Cristo, ele aceita essas pessoas para si. Como que isso se aplica à nossa vida? Primeiro, nós também não devemos fazer acepção de pessoas, na ideia de, esse merece a salvação, aquele não merece. Isso não compete a nós, porque ninguém merece a salvação. Nem você e nem eu. Ninguém merece. Segundo, não seja arrogante em si mesmo. Porque Paulo está combatendo justamente a arrogância dos judeus. E muitas vezes nós cristãos, nós crentes, nós evangélicos, nós até reformados, somos arrogantes, achando que só nós merecemos a salvação. Nós não merecemos. E também não seja ignorante, no sentido de esquivar de suas responsabilidades. Eu não sabia que não podia fazer assim. A palavra do Senhor vai dizer que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Então, não use esse argumento. Eu não sabia que era errado. Eu não sabia que isso era pecado. Isso não vai ser justificativo diante de Deus. Não vai. Os gentios tentavam se justificar dessa maneira. Mas a palavra, aqui em Romanos, vai dizer que Deus colocou em cada coração a sua lei. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Então isso não é argumento. Se você hoje tem Cristo em sua vida, celebre a Deus. Celebre porque Ele não olhou para as suas imperfeições. Ele olhou para você com um olhar de amor. E hoje Ele contempla em você a pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amém? Fiquem na paz e até mais.